Quando quiser. Boa tarde, senhores e senhoras. Estamos iniciando mais esta audiência pública convocada por este vereador Manuel Afonso Lozila. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J, que é a resolução 263 de 90 desta casa, que é o regimento interno da Câmara Municipal. O objetivo desta audiência é para que possamos dar publicidade à população e a todos envolvidos do projeto de lei que dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do município como agente normativo e regulador e dá outras providências. Também discutirmos, e abrirmos à população o projeto de lei que dispõe sobre a Constituição e estabelece normas gerais de funcionamento de zonas de desenvolvimento, inovação e tecnologia a serem organizadas na forma do ambiente regulatório e experimental do município de Bauru. E também o projeto de lei que estabelece normas e procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte às estações rádio, base do serviço móvel pessoal, telefonia de celular, no município de Bauru, o 5G. Então, esse é o propósito. Nós faremos a leitura da minuta para que possamos ter a apresentação à população, a todos envolvidos e, eventualmente, algum retorno. Em pé, nós invocamos a proteção de Deus e os vereadores dessa Câmara Municipal iniciam os trabalhos desta audiência pública às 15 horas e 37 minutos. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J, que é o regimento interno, nós encerraremos essa audiência no máximo até às 18 horas e 37 minutos. Estão presentes nessa audiência, além deste vereador, Manuel Afonso Lozila, também o vereador Júnior Rodrigues, se faz presente, estava aqui comigo até agora. Nós temos também aqui que foram convocados para essa audiência o gabinete da prefeita, através do senhor Patrick, que está presente conosco aqui. Seja bem-vindo, Patrick. O secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Gustavo Bugalho, que está presente aqui também, muito obrigado pela presença. O secretário de Desenvolvimento, Renda, Turismo, Charles Rodrigues, também presente, muito obrigado. A Secretaria de Finanças, através do Everton Basílio, que também está conosco aqui presente. Foram convidados a senhora prefeita municipal, Suelen Rosim, os conselhos municipais, o Conselho do Município, o Conselho de Desenvolvimento Rural e Turismo. Não sei se tem representantes aqui no momento, mas, enfim, tem aqui pode ir se identificando. Nós foram convidados também a CERT. Hoje vejo aqui representada pelo Robson, pelo Estevanato, Luiz Guilherme, Tiago Amor, todos presentes. Nós temos o Sindicato dos Trabalhadores de Tecnologia, também convidado. A OAB Bauru, hoje representada aqui na pessoa do Dr. Maurício Ruiz, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Bauru, muito obrigado pela presença. Nós convidamos ainda as instituições de ensino, FIB, CTI, Unesp, ETEC, Unip, Unisagrado, IT, SENAC, FGV, Uniesp, algumas empresas ligadas à tecnologia, a Fint Soluções, a Lecom, aqui representada pelo seu sócio Tiago Amor, a Pascoaloto e outras empresas que também foram convidadas. E temos ainda aqui a presença do Anderson Marcelo de Oliveira, diretor do DAI, de tecnologia, que muito obrigado pela presença. O Dr. Maurício também representa o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, da nossa cidade. Estevanato já falei, enfim, acho que eu nomeei aqui todos que estão presentes.
Gostaria de registrar que essa audiência pública está sendo transmitida pelos canais da TV Câmara, no Facebook, YouTube, e também ficará à disposição no site, lá no link do YouTube, para todos que quiserem fazer uso. A população de casa que quiser participar, anota o número aí, 14, DDD 14, 98119 5511, 98119 5511, é só mandar o WhatsApp e nós faremos aqui a tradução da informação. Eu gostaria já de me adiantar, até para que a gente não tenha tanto problema de horário aqui em relação àqueles que estão presentes, o nosso propósito hoje é fazer a leitura dos projetos de lei para que eventualmente, e se tiver algum ajuste a fazer ou sugestão da população e dos técnicos, que façamos, e do contrário, nós faremos a apresentação desses projetos durante ainda essa semana, no máximo na semana que vem, para que eles possam ser votados, analisados e votados pela Câmara Municipal, pelos vereadores, a fim de implementar essas legislações na nossa cidade. Legislações que são importantes, para a tecnologia e posicionamento da cidade de Bauru, em nível do cenário estadual e até federal, por que não mundial. Então nós vamos seguir aqui, tá? Alguém quer fazer alguma ponderação antes? Porque senão eu já vou proceder com a leitura das normas relativas à livre iniciativa da atividade econômica, para que a gente já possa ir seguindo. Tudo bem? Então vamos lá. A Fátima já que está assessorando aqui, vai disponibilizar a legislação, enquanto nós fazemos a leitura aqui. Se faltar a voz aqui, aí nós vamos dividir a leitura aqui. O pessoal acho que já está vendo aí a informação. Então a lei... O projeto de lei dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e dispõe sobre a atuação do município como agente normativo e regulador e dá outras providências. A prefeita municipal de Bauru, enfim, nós temos aqui a minuta do escopo que possivelmente na sanção deve ser redigido. Esta lei dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e dispõe sobre a atuação do município como agente normativo e regulador, aplicável em todo o território municipal. A administração pública municipal, no exercício de suas competências relativas à liberação de atividades econômicas, observará os seguintes princípios: liberdade do exercício das atividades econômicas, ressalvadas as limitações expressamente previstas em lei. Simplificação e racionalização na análise dos atos públicos de liberação de atividades econômicas, notadamente os relativos às atividades econômicas de baixo risco. A presunção da boa-fé dos administrados nas suas relações com as administrações pública municipal. A prevalência do caráter orientador do exercício das atividades fiscalizatórias por parte da administração pública municipal. A criação de restrições ao exercício de atividades econômicas precedidas de estudos que justifiquem sua adoção para a promoção do interesse público. A prevalência do uso de procedimentos digitais e online de maneira acessível para facilitação dos protocolos de requerimentos e documentos. No parágrafo único, consideram-se atos de liberação de atividades econômicas, independente da sua denominação específica, todos aqueles de competência do município que condicionam o exercício das atividades econômicas pelos particulares. No artigo 3º, são direitos de toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômico do município, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição.
Desenvolver atividade econômica de baixo risco, para o qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação de atividade econômica. Nos casos em que o grau de risco de atividade seja considerado médio, o alvará de funcionamento e as licenças serão emitidos automaticamente, sem análise humana ou intermédio de sistema responsável pela integração dos órgãos e das entidades de registro, nos termos estabelecidos na resolução do CGSIM. Parágrafo 1º. O alvará de funcionamento será emitido com assinatura do termo de ciência e responsabilidade do empresário, sócio ou responsável legal pela sociedade, que firmará compromisso sob as penas da lei, de observar os requisitos exigidos para o funcionamento e o exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, para efeito de cumprimento das normas de segurança sanitária, ambientais e de prevenção contra incêndio. No termo de ciência e responsabilidade constarão informações sobre as exigências que deverão ser cumpridas antes do início da atividade empresarial. A emissão automática de que trata o caput deste artigo não obsta a fiscalização pelos órgãos ou pelas entidades estaduais, distritais ou municipais competentes. Parágrafo 4º. A assinatura do termo de ciência e responsabilidade do empresário, sócio ou responsável legal pela sociedade, referido no parágrafo 1º deste artigo, poderá ser realizada eletronicamente, mediante o uso de assinaturas eletrônicas, nos termos da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020. As disposições desse artigo não afastam as regras de licença ambientais e outros atos autorizativos previstos na Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011. No inciso 3º, fala em desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeito a cobranças ou encargo adicionais observadas as normas de proteção do meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e perturbação do sossego. As restrições advindas do contrato, regulamento condominial ou outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluindo as de direito de vizinhança. As disposições em leis trabalhistas também fazem parte da linha C. No inciso 4, definir livremente em mercados não regulados o preço de produto e de serviços como consequência de alteração da oferta e da demanda. Receber tratamento, no inciso 5, isonômico de órgãos de entidades de administração pública em todos os atos referentes à atividade econômica, incluindo decisões acerca de liberações, medidas e sanções, estando o órgão vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento. Gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia de sua vontade, exceto se houver expressa disposição legal. No inciso 7º, desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando os atos normativos infralegais se tornarem desatualizados por força de desenvolvimento tecnológico consolidado nacional ou internacionalmente. Implementar, testar e oferecer gratuitamente ou não um novo produto ou serviço para um grupo privado e restrito de pessoas maiores e capazes, valendo-se exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, após livre e claro consentimento, sem requerimento ou ato público de liberação de atividade econômica, exceto hipóteses expressamente previstas em lei,
federal de segurança nacional, de segurança pública ou sanitária ou de saúde pública, respeitadas a normatização vigente, inclusive no que diz respeito à propriedade intelectual. Ser informada imediatamente nas solicitações de atos públicos de liberação de atividade econômica, se apresentado todos os elementos necessários à instrução do processo, acerca do tempo máximo para a devida análise do seu pedido. Arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, desde que realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessária, a confidencialidade do documento, hipótese em que se equipara a documento físico e original para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público ou privado. Inciso 11, não ser dirigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva em sede de liberação de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que distorça sua função mitigatória ou compensatória, de modo a instruir um regime de tributação fora do direito tributário. Requeira a medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para a execução da mesma. Utilize-se do particular para realizar execuções que compensem impactos que existiriam independentemente do empreendimento ou atividade econômica solicitada. Requeira execução ou prestação de qualquer tipo por áreas ou situações além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica, ou mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação. Ter acesso público, amplo e simplificado aos processos e atos de liberação da atividade econômica no inciso 12. Inciso 13, não ser atuada por infração ou seu estabelecimento quando no desenvolvimento da atividade econômica, sem que haja possibilitado o convite à presença do procurador técnico ou jurídico para a defesa imediata. Inciso 14, não estar sujeita a sanção por agente público quando ausente parâmetros e diretrizes objetivas para a aplicação das normas abstratas subjetivas. No 15, ter a primeira visita fiscalizatória para fins orientadores e não punitivos, salvo situações de iminente dano significativo, irreparável e não indenizável. Não ser exigida pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão expressa em lei. Para fins do disposto nessa lei, consideram-se atos públicos, deliberação, a licença de autorização, a concessão, inscrição, permissão do alvará, cadastro, credenciamento, estudo, plano, registro e demais atos exigidos sob pena de qualquer denominação por órgão ou entidade de administração pública na aplicação da legislação, como condição para o exercício da atividade econômica. Para fins do disposto, inciso 1 e 2, consideram-se de baixo e médio risco as atividades econômicas previstas no decreto municipal e desde que não contrariem as normas estaduais ou federais que tratem de forma específica sobre atos públicos de liberação. Ressalvada a inscrição no cadastro do município de contribuintes, as atividades econômicas de baixo risco independerão da obtenção de qualquer autorização preliminar do município para serem exercidas respeitadas as seguintes disposições. São consideradas atividades econômicas de baixo risco aquelas que, por sua natureza, não impliquem riscos à incolumidade pública ou à segurança e saúde de terceiros. Eventual modificação na classificação da atividade econômica adotada em decreto não poderá gerar ônus para particulares. O disposto nesse artigo não exonera o particular de obter todos os atos de liberação necessários ao exercício da atividade desenvolvida junto ao município, devendo eles serem requeridos em até 30 dias contados do início da exploração da atividade. As autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica de competência do Estado e da União. Caso não seja solicitado por parte do particular dos atos necessários à exploração ilícita da atividade no prazo definido no inciso 1 do parágrafo anterior, o exercício da atividade deverá ser suspenso até regularização da situação. Os direitos de que trata esta lei devem ser contabilizados com as normas que tratam de segurança nacional, segurança pública, ambiental, sanitária ou saúde pública. No parágrafo único, em caso de eventual conflito de normas entre disposto na lei e uma norma específica, seja ela federal ou estadual, que trate de atos públicos, de liberação ambiental, sanitária, de saúde pública ou de proteção contra incêndio, estas últimas deverão ser observadas afastando-se as disposições dessa lei.
Os direitos de que trata esta lei não se aplicam ao direito tributário financeiro, ressalvado exposto no inciso 10 do artigo 3º, condicionada a eficácia do dispositivo à edição de regulamento que estabeleça a técnica, os procedimentos e os requisitos que deverão ser observados para arquivamento de qualquer documento por meio de um microfilme ou por meio digital. No artigo 7º, fala do processamento dos pedidos de liberação das atividades econômicas. A atuação das autoridades administrativas deverá observar a seguinte diretriz: definir prazo para atendimento da solicitação, de acordo com a complexidade de análise a ser elaborada, podendo ser prorrogado uma única vez, justificadamente. Observar as decisões anteriores relativas a casos similares, sendo vedada a mudança motivada e orientação. No inciso 3, determinar as complementações necessárias para a obtenção do ato, sendo vedada a negativa sumária, no caso de ser possível regularizar a situação. No inciso 4, intimar o interessado de eventuais complementações necessárias, indicando de uma única vez todos os elementos necessários ao deferimento do pedido, sendo vedado o fracionamento das diligências. No parágrafo 1º, a definição dos prazos, previsto no inciso 1, deverá ser objeto de normatização por parte das autoridades administrativas competentes, dando ampla publicidade a tanto. Parágrafo 2º, o não atendimento do prazo definido no inciso 1 enseja a abertura de procedimento administrativo disciplinar contra o supervisor responsável pelo atraso. Na avaliação dos pedidos de liberação das atividades econômicas, as autoridades devem agir de modo orientativo, esclarecendo os interessados acerca dos seus direitos, deveres, obrigações, colaborando para a celeridade de prática dos atos. Parágrafo 4º. É vedado às autoridades administrativas exigir cópias autenticadas de documentos e reconhecimento de firma, salvo existência de lei específica que preveja a existência, né? Então, estamos desburocratizando. As autoridades administrativas, no exercício de fiscalização das atividades econômicas de competência de ato discricionário, pautarão sua atuação pelo caráter orientativo, sendo vedada a imposição direta de sanção para situações que possam ser sanadas, devendo ser concedido prazo para tanto. Não poderão ser exigidos, no processo de registro de empresários, incluídos produtores rurais, estabelecidos como pessoas físicas e de pessoas jurídicas, realizado pela Redsim, quaisquer outros números de identificação, além do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, número de identificação cadastral única, nos termos do inciso 3 do caput do artigo 8º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. No inciso 2, fala dos dados e informações que constem da base legal do governo federal. Inciso 3, as coletas adicionais, a realizada no âmbito do sistema responsável pela integração, a qual deverá ser suficiente para a realização do registro e das inscrições, inclusive CNPJ, e para a emissão das licenças e dos alvarás para funcionamento do empresário ou da pessoa jurídica. O Poder Executivo deve regulamentar essa lei no prazo de 60 dias e ela vai entrar em vigor na data da sua publicação, enfim, seguindo todos os critérios básicos. Enfim, essa é a legislação sobre a livre iniciativa e exercício da atividade econômica. A minuta, que depois de várias reuniões, né, na Comissão de Ciência e Tecnologia, junto com membros da ACERT, de todas as comissões, chegamos, e eu coloco e abro a palavra, né, faço o registro aqui da presença do nosso consultor jurídico também, do vereador Júnior, e abro a palavra àqueles que eventualmente queiram fazer alguma complementação ou sugestão de ajuste para que a gente possa prosseguir então para a segunda legislação, já que é um pacote de 3 legislação que a gente pretende propor, Comissão de Ciência e Tecnologia aqui, vereador Júnior, Chiara e eu. E eu abro a palavra para alguém que queira fazer uso da palavra antes de seguir. Da liberdade econômica. Vereador Mané, a todos que nos acompanham,
Vou falar um pouco mais dessa lei da liberdade econômica, que era uma lei que eu venho desde o começo do ano estudando um pouco a respeito desta lei. Inclusive, agradecer a presença do Patrick, também chefe de gabinete. E nós estivemos, junto com o consultor jurídico desta casa, elaborando a lei de liberdade econômica, que já tinha sido, inclusive, vinha do governo federal, e várias cidades implantaram, Patrick, somente a cidade de Bauru que ainda não tinha pensado nada a respeito. E nós já estávamos aqui, né, prestes a dar entrada nesta Câmara Municipal, nesse projeto, quando ingressamos, então, num pacote de leis pela Comissão de Ciência e Tecnologia, que agora veio com mais informação da comissão, veio com mais informações do Conselho e de alguns membros também do CODESE, enfim, de alguns empresários. E nós vemos as dificuldades dos empresários em Bauru, de muitas vezes em conseguir uma autorização da CEPLAN, de conseguir um alvará. E o que nós vemos sempre falando, eu acredito que essa lei venha de encontro para desburocratizar muitas coisas, vereador Manuel Luzila, que muitas vezes as dificuldades quando você dá entrada na CEPLAN, quando você dá entrada para conseguir fazer uma legalização, uma regularização, você acaba não conseguindo. E hoje, muitas vezes, os empresários, eles buscam agilidade para conseguir um alvará, para conseguir tirar nota, para conseguir, de fato, faturar dentro da cidade de Bauru. Então, acredito que essa lei vai ajudar muito, em específico, fora as outras que vai ser colocada. Então, é uma lei que quando eu estudei ela para conseguir colocar na cidade de Bauru, foi mediante o pedido de vários empresários que não conseguia aí o seu alvará, que não conseguia muitas vezes falar dentro da CEPLAN para conseguir legalizar a sua empresa. Então, eu acho que é importante a prefeitura pensar de como que ela vai aplicar isso, porque isso ajuda muito na questão da receita da prefeitura, porque é a legalização de empresas que precisam, de fato, gerar receita, que precisam gerar nota fiscal, mas para isso ela precisa de uma retaguarda do município, que é a legalização. E nós, muitas vezes, encontramos e víamos a dificuldade, que muitas vezes, como está sendo agora debatido, vai ser debatida a questão do zoneamento da cidade, do plano diretor. E os empresários, por muitas vezes, não entendiam, porque muitas vezes na mesma via, de um lado você conseguia tirar o alvará, do outro lado da rua você não conseguia tirar o alvará. Então, acredito que nós temos que pensar para frente. Essa lei de liberdade econômica, ela vem de encontro com aquilo que a cidade precisa. Ela vem para dar mais condições para o empresário conseguir se estabelecer na cidade, ela vem para dar uma confiança, de fato, para esses empresários, uma garantia para que eles consigam se estabelecer na cidade e para que eles não fiquem também aí 30, 60, um ano, dependendo da prefeitura, para conseguir aí a sua legalização, a sua regularização. Então, acredito que da importância dessa lei, esse pacote de leis para a cidade de Bauru, para que a gente dê segurança para o empresariado, que é isso que eles vêm buscando, que é isso que eles vêm nos apontando. Então, presidente Manuel Luzila, eu acho que essa lei está uma lei boa. Eu não sei o que vai vir, a questão da CEPLAN, se a CEPLAN vai fazer algum apontamento a respeito disso, ou se essa lei já é para a gente fazer a apresentação, se ela já vai entrar pela Câmara Municipal, ou se a Prefeitura vai precisar fazer algum apontamento, algum ajuste. Perfeito, Juninho. Acho que isso é muito importante. Bom, essa é a lei da liberdade econômica. Alguém mais tem alguma consideração? Se não tiver, nós temos aqui também o público, né, sinalizando aqui que está de um tamanho adequado, até porque foi bastante discutida. Nós vamos passar aqui para a segunda legislação, né, a ser proposta, que é que estabelece, dentro do pacote, né, de ciência e tecnologia, que estabelece condições gerais para o funcionamento de zonas de desenvolvimento, inovação e tecnologia, a serem organizadas de na forma do ambiente regulatório e experimental no município de Bauru, que é a chamada Lei do Sandbox, né, que já foi aprovada em diversos municípios, município de Campinas, enfim, outros municípios, e nós precisamos acelerar essa nossa participação.
Eu vou fazer a leitura aqui também, né? Enfim, é um movimento e uma audiência pública, né, chata, mas necessária para que a gente possa ter a validação dessas leis e a gente tenha certeza de que estamos colocando aqui uma lei que vai beneficiar a população. Essa minuta da legislação aqui, né, a Fátima vai compartilhar também, no artigo 1º, nas disposições iniciais, ela fala que a lei regulamenta a Constituição e estabelece normas gerais de funcionamento das zonas de desenvolvimento, inovação e tecnologia a serem organizadas na forma do ambiente regulatório experimental, também denominado sandbox regulatório, no município de Bauru. Fica autorizada no artigo 2º a criação das zonas de desenvolvimento de inovação e tecnologia, também denominadas de zonas de sandbox regulatório, constituída com o objetivo de fomentar o desenvolvimento experimental de novos materiais, produtos, sistemas, dispositivos e serviços com um regramento jurídico, administrativo e tributário adequado. Os objetivos de implementação das zonas de sandbox regulatório são fomentar e apoiar a inovação tecnológica no município de Bauru, aumentar a capacidade de realização de pesquisa científica, tecnologia e de inovação, incentivar pesquisadores, empreendedores, empresas instaladas no município a desenvolver e aperfeiçoar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação através da não intervenção estatal. Fortalecer e ampliar a base técnico-científica do município de Bauru, constituída por entidades de ensino, pesquisa e prestação de serviços técnicos especializados e por empresas privadas de produção de bens e serviços de elevado conteúdo tecnológico. Inciso 5. Incentivar a geração de emprego e renda mediante o aumento da diversificação das atividades econômicas. Aumentar a segurança jurídica de startups e empresas de inovação. Diminuir custos e tempo de maturação no desenvolvimento de produtos, serviços e modelo de startup. No 8º inciso, aumentar o índice de sobrevivência e sucesso nas empresas locais que desenvolvem atividade de inovação. Inciso 9, aumentar a visibilidade e atração de startups, aumentar a competitividade das empresas instaladas no município de Bauru. No inciso 6º, fomentar a diversificação econômica decorrente do lançamento de produtos e serviços inovadores. No inciso 12, subsidiar o arcabouço regulatório aplicável às atividades a serem posteriormente regulamentadas e, no inciso 13, disseminar a cultura inovadora e empreendedora em todos os setores de atuação do município de Bauru. Esta lei se regerá pelos seguintes princípios: a liberdade no exercício das atividades econômicas, daí a necessidade da gente aprovar essa legislação anteriormente lida, a presunção de boa-fé e particular perante o poder público, a intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o município e celeridade no trâmite dos processos administrativos aos quais o exercício da atividade econômica esteja vinculado. No artigo 5º, para os efeitos desta lei ficam definidos os seguintes termos e expressões: startup, empresa de caráter inovador, definida no artigo 4 da Lei Complementar 182 de junho de 2021. Sandbox, regulatório, conjunto de condições especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas participantes possam receber autorização temporária dos órgãos ou das entidades com competência de regulamentação setorial para desenvolver modelos de negócio inovadores e testar técnicas e tecnologias experimentais mediante o cumprimento de critérios de limites previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade reguladora e por meio de procedimento facilitado. No capítulo 2º, já fala do sandbox regulatório propriamente dito. No artigo 6º, as propostas que se enquadrem no sandbox regulatório terão regime de tributação diferenciado, enquanto vigerem os atos de liberação expedido com base nos critérios dessa lei, para incentivar as empresas efetivamente. As startups poderão encaminhar suas propostas com requerimento de flexibilização de horário de funcionamento, expondo os motivos para tal.
desde que respeitem as normas de vizinhança, poluição sonora e legislação trabalhista. As startups dentro do ambiente de sandbox regulatório gozam de direito de segurança jurídica e inaplicabilidade de regulamentações equivalentes às de atividades similares tradicionais. Artigo 9º. Findo o período de teste pelo vencimento dos atos de liberação ou a requerimento da startup, deverá entregar regulatório de conclusões com a descrição da experiência e os resultados obtidos. No artigo 10, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. E a justificativa dessa lei é muito simples. Ela visa viabilizar o fomento de atividades empreendedoras com a criação de sistemas de tecnologia e criação de equipamentos que possam operar dados de forma experimental em ambiente não regulado, para que as empresas e o poder público possam entender como aquela nova tecnologia irá funcionar com análise antecipada dos méritos e problemas enfrentados. O sandbox regulatório permite que o município autorize startups a testarem equipamentos e serviços de forma mais livre, sem necessidade de regulação prévia, durante determinado período de tempo. Essa iniciativa contribuirá para aumentar a inovação tecnológica da cidade. Desta forma, conclamamos, e vamos pedir que ela seja aprovada. Então, dentro do pacote de legislação, essa lei do sandbox também é muito importante quando falamos de inovação e tecnologia, principalmente relacionada a startup, porque é um grande incentivo a esse movimento. Para nós que queremos chegar lá na frente, ter o nosso parque de inovação, nós não temos como ter sem que tenha esse tipo de legislação. Em relação a essa legislação, tem alguém que queira fazer alguma consideração, algum ajuste? Por hora, ninguém? Tudo ok? Que bom, tá ótimo então. E nós temos agora, para nossa discussão e para também leitura e também ajuste, a questão da possibilidade, da necessidade de ajuste da nossa lei de inovação, que é a lei 7.148, de 23 de novembro de 2018, do município de Bauru, que é a lei de inovação. E nós precisamos remodelar essa lei no sentido de que tenhamos a possibilidade do 5G na nossa cidade. Então, nós também temos aqui alguns ajustes necessários no projeto de lei, que nós devemos fazer e que nós vamos começar a fazer a leitura aqui dessa proposta para então conseguirmos regulamentar a telefonia móvel, estação de rádio base no município. Eu acho que essa lei é uma lei mais detalhada, e certamente os técnicos e aqui, todos aqui desenvolvidos na área de tecnologia terão a possibilidade de nos ajudar, e eu vou passar a fazer a leitura então dessa minuta. Bom, essa lei, ela visa, e nós temos aqui, ela regulamenta o artigo 12 da Lei Complementar 72 de 2019, e quem vai fazer a regulamentação, por certo, será o Executivo, relacionado à instalação da infraestrutura de suporte das estações rádio base do serviço móvel pessoal, que é a telefonia celular no nosso município. Para a aplicação dessa lei complementar, nós vamos utilizar as seguintes definições, Antena, dispositivo para, em sistemas de telecomunicações, radiar, captar ondas eletromagnéticas no circuito circundante. Pode incluir qualquer circuito que a ele esteja incorporado, o qual atribua ou interfira em características radiantes.
A capacidade excedente. Infraestrutura de suporte instalada e não utilizada total ou parcialmente, disponível para compartilhamento. Compartilhamento de infraestrutura. Cessão, a título oneroso, de capacidade excedente de infraestrutura de suporte para a prestação de serviço de telecomunicações por prestadora de outros grupos econômicos. Estação rádio base. Estação de radiocomunicações de base do serviço móvel pessoal, telefonia celular, usada para radiocomunicação com estações móveis. ERB móvel. ERB implantada para permanência temporária com a finalidade de cobrir demandas emergenciais ou específicas com eventos, situações calamitosas ou de interesse público. ERB de pequeno porte. ERB de dimensões físicas reduzidas que alternativamente ou cumulativamente atendam ao estabelecido no parágrafo 1º do artigo 15 do Decreto Federal número 10.480 de 2020. Instaladas em postes de energia ou postes de iluminação pública, estrutura de suporte de sinalização viária. Camufladas ou harmonizadas em fachadas de edifícios que não dependam de construção de novas infraestruturas de suporte e não alterem a edificação existente no local. Inciso 7º, estação transmissora de radiocomunicação, ETR, nomenclatura adotada pelas leis federais, as estações de rádio, infraestrutura de suporte, meios físicos utilizados para dar suporte em rede de telecomunicações, entre os quais postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas. Artigo 3º. As ERBs e a infraestrutura de suporte serão considerados equipamentos urbanos e de bens de utilidade pública, podendo ser implantados em todas as zonas e categorias de uso, observado o artigo 29. É de responsabilidade exclusiva dos proprietários e operadores da ERBs a infraestrutura de suporte, a conformidade com as demais normas incidentes aos respectivos equipamentos, não fiscalizadas pela municipalidade, tais como limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados pela ERBs. Área de proteção ao voo. Capítulo 2º. Nosso processo de licenciamento, fiscalização e aplicação desta lei é vedado atribuir, mediante ato infralegal, prazo de validade aos documentos elencados no parágrafos 3º e 4º do artigo 12, exigir laudo ou documento que ateste os efeitos da RBs instaladas ou instalação dos campos elétrico, magnético e eletromagnéticos, exigir de instalações destinadas a serviço diverso do serviço móvel, pessoal, telefonia celular, as exigências dessa lei, exigir contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e em outros bens de consumo do povo, mesmo aqueles explorados por meio de concessão ou delegação, condicionar o licenciamento, instalação e demais procedimentos e intervenções atinentes à infraestrutura de suporte, RBs e seus equipamentos, para a regularização do imóvel ou da edificação em que se pretende a instalação. Hipótese de dispensa de licenciamento. Independe de licenciamento. Constituição, montagem, desmontagem, comissionamento, descomissionamento e IRB de qualquer natureza, exceto quanto à infraestrutura de suporte, infraestrutura de suporte destinada a RB móvel, instalação interna de RB, instalação de RB que não causem impacto visual a partir do logradouro, RB de pequeno porte, antenas, compartilhamento de infraestrutura de suporte, outras situações definidas em ato do Poder Executivo. Parágrafo único. A existência de toda RB externa instalada no município de Bauru deverá ser comunicada à Coinfra no prazo de 90 dias, contados a partir do que for maior, a data de instalação ou a data de entrada de vigor da lei. Os critérios para a instalação da infraestrutura de suporte.
A instalação da infraestrutura de suporte, não enquadrada no artigo 6º, observará cumulativamente: quanto às torres, distância mínima de 3 metros do eixo da torre até as divisas do imóvel, distância mínima de 1,5 m da base da torre até os limites do terreno. Quanto às estruturas tubulares, distância mínima de 1,5 m do eixo da torre até o limite do terreno. Disposições comuns à estrutura, distância mínima de 1,5 m da projeção vertical de qualquer elemento até divisas do terreno. Respeito ao afastamento frontal ou conforme zoneamento. Parágrafo 1º fala que não se aplicam os incisos 1, 2 e 3 para as infraestruturas de suporte instalada em topo de edifício. É admitida a instalação de abrigos e equipamentos nos limites do terreno, desde que não exista prejuízo para a ventilação do vizinho, do imóvel vizinho. Não seja aberta a janela voltada para a edificação vizinha. A infraestrutura de suporte IRB, instalada em topos de edifícios e fachadas, obedecerão às limitações das divisas do terreno, não podendo apresentar projeção que ultrapassasse o limite da edificação existente para o lote vizinho, quando a edificação ocupar todo o lote próprio. Atestada a impossibilidade técnica de cumprimento dos requisitos definidos no artigo 7º, é lícita a apresentação em conjunto com o processo previsto no artigo 12, exposição de motivos para isenção de exigências. Parágrafo único. Na apreciação do pedido previsto no caput, a autoridade responsável considerará ganhos de qualidade na prestação no serviço prestado, contingente populacional atendido, melhoria ou ampliação da cobertura da rede e outros benefícios indiretos à comunidade afetada. Toda RB de infraestrutura de suporte deverá limitar a produção de ruído e vibração de modo não acarretar incômodo à vizinhança. É obrigatório o compartilhamento da infraestrutura de suporte com a capacidade excedente nos termos da regulamentação federal. Capítulo 5 fala do processamento de licenciamento. No artigo 12, o processo de licenciamento da instalação da infraestrutura de suporte, que não se enquadra no artigo 6º, se dará da seguinte maneira: requerimento do interessado dirigido à SMDU, análise do órgão competente no prazo de 20 dias para solicitar de uma única vez e de forma preclusiva esclarecimentos, complementação de informações ou realizações do projeto original, praticar o previsto no inciso 3, concessão da licença de instalação, emissão mediante autodeclaração de certificação da conclusão da obra e licenciamento de infraestrutura. O ato processual previsto no inciso 1 do caput é marco inicial para análise de prazos, previsto no inciso 2, computando-se somente os dias úteis, excluído o primeiro, incluindo o último. Verificada a necessidade do previsto na linha A do inciso 2, o prazo de análise será suspenso por tempo indeterminado, até a manifestação do requerente. A licença de instalação prevista no inciso 3 é válida por tempo indeterminado. Parágrafo 4º. Concluída a obra, o requerente informará a SMDU, que emitirá imediatamente o certificado de conclusão de obra e licenciamento de infraestrutura, documento que autoriza o uso de infraestrutura de suporte válido por tempo determinado. Indeterminado. Parágrafo 5º. Negada a emissão imediata do certificado de conclusão de obra, licenciamento da infraestrutura, valerá a comunicação devidamente protocolada como tal. O licenciamento da infraestrutura de suporte pré-existente seguirá o previsto no artigo 12, observado o prazo estendido dos artigos 24 e 26, conforme o caso. O artigo 14 fala que a infraestrutura de suporte pré-existente poderá seguir operando no estado em que se encontrava na data de entrada em vigor desta lei, até conclusão do processo previsto no caput.
É cabível recurso administrativo da negativa de concessão da licença de instalação, que será julgado no prazo estipulado do inciso 2º do artigo 12. O requerimento que trata o inciso 1º do artigo 12 será instruído com os seguintes documentos, obrigatoriamente para todos os requerimentos: projeto executivo, contendo planta de situação com identificação do imóvel, onde se dará a instalação da infraestrutura de suporte, planta de locação com a indicação dos equipamentos a serem instalados, a projeção das edificações pré-existentes e os afastamentos para as divisas, planta baixa contendo os elementos construtivos, corte, fachada com especificações técnicas, memorial descritivo técnico, informação acerca do número de imóvel no cadastro imobiliário da unidade ou de uma das unidades se tratando de edificações com múltiplos cadastros, procuração pública ou particular para agir junto à Prefeitura de Bauru, dispensado o reconhecimento de firma. Obrigatoriamente, para os requerimentos que envolvam instalação em áreas públicas, a permissão de uso outorgada pelo município. Opcionalmente, exposição de motivos nos termos do artigo 9º, outros documentos que julgar o requerente relevante, superado o previsto no inciso 2 do artigo 12. O processo de licenciamento de infraestrutura, suporte, será considerado como aprovado. Podendo o requerimento iniciar as obras de imediato, lícito ainda solicitar o certificado de conclusão da obra e ao final da construção. Instalação em áreas públicas. É lícita a instalação de infraestrutura de suporte de RBs em áreas públicas, mediante autorização, permissão de uso gratuito ou oneroso. Parágrafo único. Se oneroso, o valor da contraprestação se dará mediante decreto que estabelecerá valor único para todo o município ou fração do valor venal, considerando-se planta genérica de valores de cada município. É lícito a prefeitura, na verdade está até um erro aqui, que nós pegamos o modelo, mas de Bauru, né, aceitar como doação e pagamento o uso de áreas públicas fornecidas de obras, sistemas, serviços e tecnologias. Penalidades. São cabíveis as seguintes penalidades: advertência para regularização com prazo de até 180 dias para regularização, multa de R$ 273 mil, multa de R$ 546 mil aos reincidentes na mesma infração, cancelamento do certificado de conclusão de obra, licenciamento de estrutura, constitui infração à lei manter a infraestrutura de suporte em desconformidade com a legislação, prestar informações falsas ao poder público, executar obras de infraestrutura de suporte em desacordo com o projeto apresentado, ressalvada a justificativa técnica. A aplicação da penalidade nos termos dessa lei assegurará a possibilidade de recurso administrativo. Capítulo 8º do cancelamento do certificado de conclusão de obra e licenciamento de estrutura. O certificado de conclusão de obra e licenciamento de estrutura poderá ser cancelado por iniciativa do poder público. Parágrafo único. Cancelamento que trata o caput. Se solicitado particular, dependerá de ofício à secretaria. De iniciativa do poder público, dependerá de processo administrativo. Disposições finais. Todas as licenças concedidas nos termos da Lei Complementar 7210 permanecem em vigor até 180 dias após a respectiva data de vencimento. Durante o prazo de vigência da referida lei, da referida artigo 24, os interessados deverão proceder ao licenciamento no termo do artigo 12. Parágrafo único. Caso houver certidão no processo em trâmite, na data de entrada em vigor desta lei, equivalente ao certificado de conclusão da obra e licenciamento de estrutura e infraestrutura de suporte, estará dispensada ao novo processo de licenciamento. As infraestruturas, suporte pré-existente, não licenciado, terão 180 dias contados a partir da data de entrada em vigor dessa lei para regularização. Artigo 27. Caso a estrutura de suporte pré-existente, licenciada ou não, tenha licenciamento negado, será concedido 2 anos para a adequação das estruturas, da infraestrutura de suporte, nos termos desta lei. Artigo 28. Em casos de eventual impossibilidade, total adequação, está
essa será dispensada mediante apresentação de laudo ou documento equivalente que demonstre a necessidade de permanência de infraestrutura devido aos prejuízos causados por falta de cobertura no local. Artigo 29. Durante os prazos dispostos nos artigos 27, nos artigos 24 a 27, não poderão ser aplicadas sanções administrativas às detentoras de infraestrutura de suporte para esta estação transmissora de radiocomunicação mencionada no caput motivada pela falta de cumprimento da lei. Somente será exigido o licenciamento ambiental para infraestrutura que pretenda instalar em unidade de conservação, área de preservação permanente, a área de preservação com uso limitado, né, que na verdade nós temos aqui, nossa lei da APA, que se enquadra aqui, e conforme o zoneamento previsto em lei. Nós estamos numa discussão da lei do zoneamento, né, já tem a previsão aqui, atendendo aos requisitos da secretaria responsável. Parágrafo único. Compartilhamento da infraestrutura de suporte não dependerá de licenciamento ambiental. E aqui a gente até tem um trecho aqui, né, onde fica revogada a lei complementar e tal, mas a gente precisa só fazer um link aí àquela legislação, que é a nossa lei da inovação, que foi publicada em 2018 e por isso em 2019 tem essa lei complementar e nós precisamos fazer essa adequação. É exatamente essa adequação que nós precisamos organizar e regular, tá? Enfim, e nós temos aqui, né, uma série de justificativas onde nós pretendemos dispor. E eu vou fazer a leitura até porque, né, aqui que fala exatamente do 5G, então é importante a gente saber para entender o contexto da legislação, né? O objetivo é desburocratizar os processos de instalação da estação de rádio e seguir a estrutura, né, da atual legislação datada de 2019. Nós tínhamos como base o sistema, a cidade de Florianópolis, então nós pegamos, né, isso aqui. Hoje nós já temos outras legislações, inclusive com aprovações na capital de São Paulo e em outras cidades relacionadas a esse tema. O sistema de telefonia de móvel depende das estações rádio base para o funcionamento, pois, diferentemente de outros tipos de rádio, como os wall-talks, os rádios PX, que possuem capacidade de comunicação direta, os celulares comunicam entre si e com a internet através de um equipamento intermediário. A RB, popularmente conhecida como torre de celular, nesse sentido é evidente a relação direta entre burocracia de instalação e cobertura de rede. Em Bauru, peca por excesso de burocracia. Dentre as 100 maiores cidades do Brasil, Bauru ocupa a 8ª posição no ranking das cidades amigas da internet, podendo avançar para as 3 primeiras posições se alterar a sua legislação, se juntando a São José dos Campos e Uberlândia, além de possibilitar que o usuário acesse uma largura de banda mais elevada, o 5G, e vai além. A internet das coisas que vai ajudar idosos e pessoas com deficiência na tarefa do cotidiano. Veículos comunicarão entre si sobre os perigos, né, da via. E vai trazer conectividade a Bauru. Então, essa é a emenda substitutiva que a gente pretende trazer a lei complementar, né, que nós estipulamos. Enfim. Nós temos aqui um relato exatamente daquilo que se pretende atualizar, né? Então, o primeiro artigo
ele atende o escopo da lei e regulamenta o dispositivo no plano diretor, né, que na verdade nós precisamos fazer constar isso aqui no plano diretor de Bauru, para que haja investimento do exterior. Então a gente precisa tratar esse tema. Os artigos, eles vão definir a necessária compreensão do texto legal, né, para a liberdade da instalação das RBs e da infraestrutura de suporte dependente do zoneamento, além da responsabilidade por parte dos proprietários, dos operadores de equipamentos, que trata esta lei no cumprimento das normas de emissão de radiofrequência. As hipóteses de dispensa de licenciamento. Né, nessa seção, criam-se hipóteses de dispensa de licenciamento da instalação, cujo impacto urbanístico é mínimo, transitório, inexistente, como no caso de infraestrutura de suporte não visível para logradouro, instalação móvel e etc. Também dispensou o licenciamento e compartilhamento de infraestrutura e suporte, situações que demandam de maior digressão, facilidade no entendimento. Inicialmente, é fundamental diferenciar a infraestrutura de suporte RB, por isso a primeira diz a respeito de tudo aquilo que é utilizado para instalar os equipamentos necessários ao funcionamento da RB. Na sua maioria, são equipamentos estáticos, como torres, treliças, postes, armários, container, que por si só são incapazes de emitir radiofrequência no espaço. Já a RB compreende os equipamentos e máquinas necessárias para a prestação de cobertura aos celulares da vizinhança. Fazendo uma analogia com a estação de rádio, a infraestrutura de suporte é o prédio onde funciona a emissora, enquanto a RB é equivalente ao microfone, cabo, mesa de som, transmissor. Comparando a um restaurante, a RB corresponde ao fogão, batedeira e demais equipamentos. Então, da mesma forma que o município não dedica seu poder fiscalizatório aos equipamentos de uma cozinha, não deve, por óbvio, licenciar equipamentos autônomos utilizados na prestação de serviço de telefonia celular, justificada, então, a isenção. Quanto ao compartilhamento de infraestrutura de suporte, trata-se de medida exigida por lei federal, em que múltiplas operadoras utilizam a mesma estrutura para a instalação de seus equipamentos. Há inclusive soluções de software que dispensam totalmente a instalação de qualquer novo equipamento. O compartilhamento da infraestrutura é bastante desejável com residual ou nulo impacto urbanístico, fundamentando-se a dispensa de licenciamento para tal. Critérios para instalação, no que diz respeito a critérios para instalação de infraestrutura de suporte, não enquadrada a infraestrutura de suporte, nas hipóteses de isenção de licenciamento, a estrutura deverá observar critérios de afastamento das divisas do imóvel em que está instalada. Determina-se também o tratamento acústico e antivibratório das RBs, de modo a não incomodar as edificações vizinhas. No processo de licenciamento, o licenciamento da infraestrutura de suporte seguirá o processo único, né, como dispõe a lei das antenas. Também se previu o silêncio positivo, hipótese de concessão de licença sem que haja manifestação ou recusa do poder concedente. Em apenas 4 passos, o licenciamento se dará da seguinte maneira: requerimento à secretaria responsável, que é o início do processo, análise em 20 dias, superado o prazo, o requerimento se dará aprovado. A aprovação da licença de construção, interessado está apto a construir conforme projeto. E a emissão do certificado de conclusão de obra e licenciamento de infraestrutura, documento que autoriza o uso e operação da estrutura. Então, aqui tentou-se reduzir o processo de licenciamento, né, a fim de ampliar a rede de cobertura em rede de Bauru, com a possibilidade de ingresso do 5G. Instalação em área pública. A instalação em área pública é permitida e se dará gratuitamente mediante contraprestação pecuniária ou fornecimento de materiais. Demais questões serão definidas através de decreto. No que diz respeito às penalidades, as penalidades previstas pela lei anterior foram atualizadas com índices inflacionários e arredondadas. Penaliza-se a manutenção de infraestrutura em desconformidade com a lei, quem prestar informação falsa, quem executar a obra em desacordo com o projeto,
No que diz respeito ao cancelamento do certificado de conclusão de obra, licenciamento e infraestrutura, trata-se de um documento sem prazo de validade, faz-se necessário incluir hipótese de cancelamento de ato autorizativo de funcionamento, que se dará ou por requerimento do interessado ou mediante processo administrativo iniciado pelo Poder Público. Nas disposições finais, a gente traz um resumo aqui. Nesta divisão, tratou-se de torres existentes, criando um mecanismo de regularização bastante amplo, visando a continuidade do serviço. Também se tratou da hipótese de licenciamento ambiental, limitado às APPs, APLs, unidade de conservação, que inclui aqui as APAs, e fazendo uma ligação ao plano diretor. Para colaborar com a modernização de Bauru, a cidade precisa caminhar na mesma velocidade do ecossistema tecnológico municipal e mundial, por isso a matéria apresentada precisa ser aprovada. A cidade precisa inovar, a tecnologia 5G está chegando no Brasil, tem velocidade 10 vezes superior a 4G. Além da velocidade percebida nos aparelhos celulares, a ideia no futuro é usar a tecnologia também nos setores da indústria, energia renovável, economia criativa, cidades inteligentes e na saúde, por meio de cirurgia remota e assistência remota de especialista. Além disso, o 5G também pode contribuir para o desenvolvimento da internet das coisas, geralmente eletrodoméstico. Com isso, os dispositivos passaram a ter uma comunicação entre si. Um exemplo disso é uma geladeira inteligente que faz as compras dos itens que estão faltando. Com uma rede mais potente é possível que mais pessoas se conectem ao mesmo tempo, sem gerar instabilidade e perda de velocidade da internet. Portanto, a quinta geração possui mais capacidade de aguentar o uso simultâneo da rede. Outro ponto que também pode melhorar é a estabilidade das conexões, evitando a queda de sinal constante. Isso facilitará muito o uso de rede, principalmente em operações feitas em tempo real. Como mencionado, a velocidade é uma das maiores mudanças que deve aumentar muito. Com isso, vai ser possível assistir vídeos com mais rapidez, jogar em dispositivos móveis sem travar, entre outras atividades que são realizadas atualmente. Com a mudança do 5G, também é possível usar a internet em aparelhos celulares consumidos com menos bateria do que a 4G. Isso gera o consumo de energia maior, que beneficia não só o meio ambiente, como também gera economia financeira, ao passo que o 5G se torna mais popular e abrangente. Novos serviços poderão ser ofertados e novas possibilidades se tornarão reais. Além disso, as coisas que são feitas com o smartphone ficarão ainda melhores. O governo brasileiro já publicou um estudo em parceria com o BNDES e CNPq, chamado Plano Nacional de Internet das Coisas, em que prevê o grande impacto em 4 principais áreas: cidades inteligentes, saúde, agronegócio e indústria. No que diz respeito à logística, com mais velocidade, segurança e estabilidade, será mais fácil o setor de logística planejar e acompanhar as rotas, pacote em tempo real. Com isso, será possível evitar congestionamentos que poderiam atrasar entregas. De respeito à telefonia, chamadas por vídeos, online, reuniões, conferências serão mais estáveis, profissionais. Isso aumentará a quantidade de trabalho remoto, home office, e ampliará as possibilidades de interação com clientes e fornecedores. No agronegócio é um outro segmento que poderá ser impactado e espera-se o aumento de estabilidade em áreas rurais, o que pode impactar diretamente na produtividade do agronegócio. Em relação à saúde, é possível monitorar pacientes à distância, com possibilidades de novos negócios, criação de aplicativo, inovação na indústria farmacêutica, seguro, plano de saúde e etc. Enfim, é uma necessidade que foi trazida pelos membros da CERT, Conselho Municipal, e que nós precisamos atrelar essa atualização à nossa Lei 7.148, de 23 de novembro de 2018, e todas essas informações
deverão ingressar como forma de atender, né, a lei que foi publicada em 2019, por isso a nossa lei de inovação está desatualizada, e nós pretendemos, né, como combinado aí com a CERT, com a Conselho Municipal, CODESE, etc., OAB, fazer a apresentação dessas 3 legislações para que possamos figurar entre as 3 primeiras amigas da tecnologia no Brasil, né, ao lado de São José dos Campos e Uberlândia, e também para que a gente consiga, né, ter, juntamente com o plano diretor, possibilidade de investimento de recurso federal. Por isso, né, feita a leitura, né, e já algumas considerações relacionadas às 3 propostas de legislação, né, de alteração de legislação, de implantação de legislação, com alteração, inclusive nessa última da lei de inovação que nós temos de 2018, eu vou abrir a palavra aqui para que vocês possam fazer as considerações. Se tiver ajuste a fazer, nós vamos fazer, em especial em relação à lei do 5G, que é uma lei nova, quase nenhum município, né, implantou no Bauru, implantou. No interior do estado de São Paulo, desconheço município que tem implantado, então nós podemos ser o primeiro, por isso que nós temos técnicos aqui que vão poder nos orientar e validar essa questão. Então eu abro a palavra para quem quiser fazer uso, fazer as considerações, ver se esse é o caminho, se não é, se nós temos que retirar, se nós temos que alterar, e eu fico à disposição. Quem... O Patrick vai falar aqui. Acho que é só apertar o botão. Está funcionando? Perfeito. Agora sim. Primeiramente, muito boa tarde, vereador Lozila, que hoje preside essa comissão, vereador Juninho, que estava presente até dado momento aqui, as assessoras, a Fátima, a Vandréa, o Arildo, consultor jurídico aqui, o senhor Jorge Xavier, diretor da Regional da Sintetel aqui em Bauru, pessoal que se faz presente aqui na comissão, meu boa tarde a todos. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu acredito que esse seja um dos principais assuntos no que diz respeito à modernização de Bauru, não tenha dúvida nenhuma. E a princípio, vereador Lozila, eu vim aqui e estava imaginando que a gente só ia tratar de uma lei. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que já englobou no pacote aí 3 leis, né? E eu também coloco mais uma que está sendo debatida na cidade, inclusive hoje tem audiência pública da lei do zoneamento, que anda muito paralelo e intimamente aqui com essas 3 leis. Antes de vir para cá, eu estava dando uma olhada na 7148 de 2018, até mesmo para me preparar para poder aqui partilhar um pouco com vocês e de alguma forma poder contribuir. E eu vejo, vereador, que a gente está no mesmo compasso, sem sombra de dúvida. O pessoal do expediente está me ligando. Sem sombra de dúvidas, o Legislativo e o Executivo está caminhando junto, numa mesma direção no que diz respeito à modernização dessas leis aqui. Eu até estava pensando aqui, quando a prefeita dizia na campanha e até mesmo em recentes declarações dela, que Bauru precisa ser aberta para novas oportunidades. É justamente isso aqui. São essas leis aqui que vão abrir Bauru para novas oportunidades, não tenha dúvida. Então, ouvindo o texto aí que você leu das 3 leis, eu acredito que seja um ajuste ou outro, passando pelo jurídico aqui da casa, passando pelo jurídico da prefeitura e também com o pessoal aqui que está acompanhando hoje, né? Pessoal da CERT, pessoal do sindicato, OAB, e também todo mundo que fala sobre tecnologia na cidade, um ajuste ou outro. Mas eu acredito que aprovando essas 3 leis, modernizando-as, nesse ano, o ano que vem a gente já entra aberto para novas oportunidades, não tenho dúvida disso. E a gente precisa avançar isso a passos largos, justamente porque 2022 é o ano da retomada. E se a gente permanecer como estamos, nós não vamos pegar esse boom da retomada. E o boom da retomada, senhor Jorge, ele passa também pelo 5G. Inclusive, nós tivemos reunião esses dias no gabinete, né, junto com o vereador Bira, estava na oportunidade, e ficou bem claro para a gente que a gente precisa avançar também nas legislações que diz respeito à infraestrutura para poder receber o 5G. Era para ter feito, o Brasil ia fazer o leilão agora essa semana, mas prorrogou por mais 15 ou 20 dias, mas a gente, esse ano, ainda tem um leilão do 5G. E tendo um leilão do 5G, Bauru precisa também estar preparado para poder receber. Algumas pessoas dizem, vereador Lozila, que
primeiro serão as capitais que vão receber o 5G. Eu acredito que serão as cidades que estejam preparadas. Ou seja, existe a possibilidade de Bauru receber primeiro que uma capital. Quem sabe? Se a gente conseguir avançar, então, nessas leis já agora nos próximos 3 meses, 4 meses, a gente consegue, sem sombra de dúvida, ter um ambiente favorável para que em 2022 Bauru figure aí, como você bem disse, entre as 3 cidades amigas da internet, amigas do desenvolvimento, uma cidade próspera, uma cidade que olha para o futuro e pode, né, ver um futuro palpável de desenvolvimento, palpável de novos empregos, geração de renda e tudo mais que a gente vislumbra com o avanço dessas leis aqui. Eu queria também falar um pouquinho sobre a lei de zoneamento, que sem sombra de dúvidas é uma lei que vai dar bastante abertura para que isso aconteça. E é uma lei que o Nilson Girardello, na CEPLAN, está fazendo um excelente trabalho e já está tocando para que isso seja aprovado, venha aqui para o plenário o quanto antes possível. Hoje nós já teremos uma audiência pública, acredito que em coisa de 15 dias, isso daí já sane esse tempo de audiência pública e a gente consiga avançar com ela também. Então, nesses 4 pontos, a gente vai conseguir fazer com que esse ambiente aí de modernização dessas leis estejam prontas para serem votadas aqui na casa. E eu tenho visto todos os parlamentares bem ligados, né, nesse assunto, para que aqui na casa, então, ele também corra de forma bem tranquila e a aprovação dele venha ainda esse ano. Queria fazer um outro adendo aqui. Fiz uma anotação e diz respeito à CDCom. O Charles está ouvindo aqui? Eu ia atender, mas depois eu retorno. Só queria lembrar também que no PPA do ano que vem, né, no PPA dos próximos 5 anos e na LOA do ano que vem, a gente está prevendo numa ficha lá da CDCom justamente esse fomento para startups, né, Charles? Depois o Charles acho que pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para vocês verem que nós estamos nessa linha do desenvolvimento, nessa linha das novas tecnologias, para que a gente realmente possa ter um futuro aí bem produtivo no que diz respeito à internet, no que diz respeito às novas tecnologias, às novas fontes de emprego, que Bauru é uma cidade de vocação para muitas empresas, né? Aqui nasce um CPF e um CNPJ junto. E eu vejo o Charles aqui sorrindo, porque é realmente isso. Nasce um CPF e uma CNPJ junto. Então, se a gente der abertura para que isso aconteça da melhor forma possível, os próximos anos de Bauru será assim. Anos em que essa cidade seja muito próspera na geração de emprego, de renda e de novas oportunidades, não tenha dúvida. Então, vereador, eu só queria deixar para você aqui que o governo da prefeita Suelen está na mesma linha de raciocínio que vocês aqui. O que depender da gente, inclusive foi falado isso na mesa, a gente vai fazer, vai caminhar junto para que essa lei ela seja aprovada nesse compasso, né? Então é o que a gente quer, é o que a gente deseja e o que a prefeita Suelen, sem sombra de dúvidas, deixaria aqui para vocês. Então eu encerro por aqui, até porque tem os nobres pares aqui para poder conversar, falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado, Patrick. Eu acho que é nesse sentido aí, né, a lei de zoneamento e ocupação do solo, né, é necessário, né, nós obviamente vamos acompanhar. Não sei se foi previsto nessa legislação já a questão relacionada às antenas, mas é uma atividade que precisa constar na lei de zoneamento e ocupação do solo, da maneira como nós estamos colocando. E como a lei de 2019 previu, se não foi feito, nós vamos ter que fazer um aditivo, mas o professor Nilson, né, ele é um professor e certamente já fez constar. Então, nós vamos também acompanhar para que isso possa estar atrelado. A palavra está aberta, não sei, alguém mais quem quer fazer uso? Seria importante o pessoal da CERT também dar um posicionamento para nós, enfim, até porque são os grandes engenheiros dessa legislação, né? Sem eles, nós não conseguiríamos identificar a necessidade de Bauru para esse ranqueamento dentro do cenário nacional. Fica à vontade quem quiser fazer uso. Ninguém vai falar?
Bom, eu posso... É o Ricardo Schiavon. Ricardo. Tá me ouvindo? Tudo bem, Ricardo. Tudo bem, estamos ouvindo. Tudo jóia. Então, agradecer a leitura, foi muito produtiva. As palavras do Patrick aí, muito produtivas também. E assim que essas leis forem aprovadas, eu acredito que o próximo passo para Bauru realmente fechar um ciclo de desenvolvimento tecnológico é depois o chamamento para um plano municipal de tecnologia, ciência e inovação para os próximos 10 anos, com todas as previsibilidades legais de investimento na área e mudanças técnicas da cidade, que daí seria realmente o próximo passo. Mas esse primeiro passo da aprovação das leis de inovação, liberdade econômica, sandbox, 5G, essa é a base, a estrutura para realmente novos tempos aí, novos ventos de prosperidade, tecnologia e inovação para a cidade. Espero realmente que a gente consiga caminhar juntos aí em direção a essa prosperidade tão almejada pela cidade, por toda a região. Protagonismo de Bauru. E realmente, se a gente aprovar essa lei, nós vamos ser a primeira cidade do estado de São Paulo a ter uma legislação de 5G aprovada. Hoje, que eu saiba, só o Rio de Janeiro, como capital, tem essa legislação. Florianópolis, que nos inspirou, ainda está em trâmite, né? Ainda não foi aprovado, mas se Bauru aprovar, Bauru pode figurar entre as 3 ou 5 primeiras cidades do Brasil a ter essa legislação. Perfeito. Robson? Olá, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Complementando o que o Ricardo falou, justamente isso, a gente tem que construir essa base legal, principalmente para dar segurança jurídica para as empresas, para poder tanto que as empresas daqui da cidade aumentar seus investimentos, ampliarem, melhorarem e investirem cada vez mais, essa importância do 5G e do sandbox para poder mais dinamicamente validar projetos e integrar a sociedade civil com a universidade, com as crianças em formação, principalmente despertar esse interesse do ensino médio para querer fazer com tecnologia e preparar a geração futura para esse novo mar de oportunidades que vai surgir. E também para quem quer vir até aqui em Bauru, né? Isso pode ser uma nova marca da cidade, né? Poder divulgar isso para outras empresas e até, querendo ou não, por que não internacionalmente. Então, um momento muito oportuno, acho que nós não devemos perder essa janela de interesses, tanto da sociedade civil, dos empresários, do poder público, que está bastante aberto, e até inclusive, né, na parte, querendo ou não, nós temos um ministro ali que também, de alguma forma, pode contribuir com alguma coisa. Então, é uma janela muito importante. A gente, se conseguir fazer isso daí, vai ser um salto e nós vamos colher os frutos muito futuros, muito atrelado que o próprio propósito que o CODESE vem trazendo para a gente. Então, gostaríamos que, eu como membro da CERT, gostaria que olhasse com bastante carinho, porque vai valer muito a pena e as gerações futuras vão colher muito esses frutos. Perfeito. Tiago Amor? Oi, Mané. Boa tarde a todos. Mané, os vereadores, aos membros aqui da comissão e colegas da CERT, colega aí, Dr. Maurício Ruiz, enfim, todos os colegas aí que estão presentes. Queria aí dar algumas contribuições, até aproveitando aí a presença de todos para falar um pouco, né, como membro aí da CERT, um pouco do que a gente viveu, né? A CERT a gente trouxe para Bauru aí em 2018, 2017, né, no mês de aniversário de Bauru. E por que a gente se provocou a fazer isso, né? A gente acompanha aí, né? A gente tem negócios fora de Bauru, embora a gente emprega em Bauru, a gente tem coisas fora de Bauru, a gente viu que a gente estava muito atrasado. Praticamente assim, se a gente pegar a CAT lá em Florianópolis, é muito mobilizada com essa questão de startups, muito mobilizada com a lei, com parcerias. Pegar o César de Recife, né? Eles montaram lá um centro de inovação que as empresas dentro do César faturam mais de 1 bilhão. Então, a gente tem vários polos. São Carlos, aqui próximo, né? Marília, com 10 anos aí de associação e com vários movimentos, né? Então, o primeiro movimento foi como é que a gente põe de pé aí uma junção, né, de empresários e de motivação para deixar coisas para Bauru, né? Como é que a gente traz aí, deixar coisas para Bauru, e disso surgiu a CERT,
aproveitar aí para rapidamente falar sobre isso. E aí, depois da CERT, a gente começou o movimento de como é que a gente entrega valor à sociedade, né? Então, tiveram várias coisas, dentro delas o BID, né? O Bauru Innovation Day, que foi um evento de um ano, que a gente dá certo, que a gente conseguiu movimentar mais de 200 pessoas aí lá na OAB, depois 700 pessoas no segundo momento. Infelizmente, com a pandemia, a gente não fez esse evento. E por que eu estou falando isso, né? Porque a lei de inovação, né, foi aí junto conosco, né, a CERT e a OAB, principalmente a OAB, que a gente montou aí em 2018, é completamente diferente dessas leis que a gente está falando hoje, né? A lei de inovação foi realmente tirar o atraso, né? Correr atrás do prejuízo, né? Então a gente via várias cidades com lei de inovação, com conselho municipal, fundo que pudesse trazer dinheiro para a inovação, definir, claro, qual que é o ecossistema de inovação, ou seja, a gente chamava, né, doutor Maurício, de pavimentar, né? Eu acho que é mais que pavimentar, né? É meio que correr atrás aí do prejuízo. Então a gente se baseou foi um ponto fácil, porque a gente se baseou em muitas leis já existentes, né? Então a gente aprendeu, né, com o que já existia. Então Maringá, né, a gente se baseou muito, Florianópolis e outras, Marília. Mas ela era uma lei e continua sendo uma lei básica que a gente tirou atraso, e disso veio aí o Conselho Municipal, né? Tá vindo aí as reuniões constantes do Conselho. Agora, o que a gente está falando hoje é completamente diferente. Eu acho que a lei de inovação ela evolui, né? Tá 2018, a gente está falando em atualizar, mas o que a gente está falando hoje é possibilidades de Bauru estar nessa rota de tecnologia efetivamente, né? Porque quando a gente fala desse tipo de lei de sandbox, né, é muito novo, mas é muito oportunístico, né? A gente acredita piamente, né? Piamente aí a gente acredita fielmente de que muito dinheiro pode vir para esse tipo de coisa. A gente não tem noção, né, do que pode vir para esse tipo de coisa. Aí quando eu estou falando isso, eu estou falando de dinheiro de um BID, né? Estou falando de dinheiro de PPPs, porque uma lei dessa ela não envolve uma empresa de software. Ela envolve tudo, né? Ela envolve empresas de engenharia, ela envolve situações de saúde, né, com 5G, que pode resolver problemas de saúde, problemas de educação, ou seja, é infinito a conversa aqui, né? Então, o que eu queria deixar de claro aqui? Eu acho que, parabenizar os colegas aí que estão capitaneando, né? Eu não estou super presente, né, nesse momento, diferente da lei de inovação, estou super presente, nesse momento não estou. Dizer que estou à disposição, mas dizer principalmente que eu acho que, passando essa lei, o mais importante é o pós, tá? Que realmente a gente tem que aprender a buscar projetos. Aí a gente precisa juntar mais forças do Conselho, da Comissão, Secretaria de Desenvolvimento, das empresas, porque já existem muitos fundos de investimento e dinheiro para esse tipo de coisa. Então, eu queria deixar muito claro isso, né? Que a gente está capitaneando uma coisa muito relevante para Bauru, que a gente não tem noção de onde pode chegar. Nós não estamos falando de uma lei de inovação simples, como foi 2018, que era tirar o atraso. A gente está falando agora realmente de entrar numa vanguarda. Agora, para efetivamente entrar na vanguarda, não é só a lei. É a lei bem feita, bem, né, como a gente está falando aqui. Eu acho que esse é o passo extremamente importante, que de fato é na nossa visão aí, pavimento, né, mais importante, mas o pós ele é mais importante ainda. A gente conseguir ter capacidade de fazer projetos de articulação, seja política ou empresarial, porque isso pode trazer Bauru, sim, para uma rota de inovação bem relevante, tá? E aí, quando eu falo isso, é conectado, por exemplo, com o Centrinho da Vida, que tem toda a parte de saúde, pesquisa, e pode adicionar 5G, enfim, tem N possibilidades, é uma possibilidade exponencial esse tipo de coisa, né? Então, eu queria deixar esse recado aqui, além de tentar contribuir um pouco aqui na fala. Perfeito, Thiago. Obrigado, viu? Eu acho que o Luiz Guilherme da CERT também está aqui com a mão levantada. Fica à vontade, Luiz Guilherme. Depois acho que tem o Charles e o Dr. Maurício. Bom, boa tarde a todos. Nesses modelos, né, que foram propostos, principalmente o da Lei da Liberdade Econômica, foi com base realmente na legislação federal, tá? E quando cita as resoluções, né, do Comitê Gestor do Simples Nacional, onde define as atividades de médio e de baixo risco, é realmente para não complicar tanto para a prefeitura fazer a implementação da legislação da forma correta.
dessa preposição da lei, né, dessa emenda da lei, eu me disponibilizo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico na implementação dessa lei. Posteriormente, bem como disse o colega Tiago, não é só fazer a lei, a gente tem que colocar a lei em prática, colocar a lei para funcionar, né? Então, em todo caso, eu já antecipo e fico à disposição da Secretaria de Desenvolvimento para deixar elencada, né, essas atividades, ajudar o Executivo na classificação dessas atividades, bem como também isso vai ter que ser um trabalho muito minucioso com o servidor público, para que ele passe a entender que a realidade vai ser diferente daqui para frente, né? Que vai ser outra forma de exigir esses documentos e começar a seguir a lei, porque, felizmente, algumas prefeituras têm a lei da liberdade econômica, mas não funciona na prática, tá? Porque não tem esse alinhamento posterior. Quanto à questão do 5G, eu acho que o Thiago também foi muito feliz numa frase onde ele disse que é um momento oportuno, mas eu vejo o momento oportuno em dois sentidos, né? O momento macro, né? A revolução 4.0, as indústrias, as empresas não vão, como há 100 anos atrás, se instalar numa cidade onde não tem água, não tem energia elétrica, né? Nesse momento, elas não vão mais se instalar numa cidade onde não tem o 5G, porque o 5G vai ser essencial para exercer as atividades e o desenvolvimento de suas tecnologias, né? E também o momento onde a gente tem aqui o Executivo com boa vontade política, o Legislativo com boa vontade política e o setor privado disposto a colaborar. Então, eu vejo que realmente a gente não pode deixar esse cavalo, né, passar selado e a gente não montar nele. Perfeito. Eu não sei se é o Maurício ou o Charles aqui que estão na sequência aqui, mas pode falar, Charles, fica à vontade. Obrigado, Manuel. Obrigado, doutor Maurício. Primeiro, Manuel, parabéns. Eu acho que o Patrick colocou muito bem. Acho que os efeitos da pandemia, né, que trouxe para a gente, no primeiro momento, medos, insegurança, ela desdobra agora no momento onde a gente avança. A gente avança para recuperar o tempo perdido. E isso é muito importante, porque a gente vê esse processo acelerado da recuperação econômica, que é um anseio de todos, e desde o início do governo da prefeita, ela tem cobrado muito isso, tanto, né, de todos os secretários dessa abrir as secretarias, de uma maneira especial muito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, onde a gente tem trabalhado para reduzir um pouco essa questão da burocracia, para que a gente possa atrair novos investimentos. Como foi colocado aqui, não sei se pelo Luiz, alguém da CERT, a necessidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a diversificação dessa matriz econômica na atração dos investimentos de curto, de médio, de longo prazo, principalmente em inovação, em inteligência, em capacitação, em empreendedorismo, principalmente aquilo que se falou hoje de manhã na reunião do Conselho, a questão da mão de obra de qualificação. Então, assim, essa lei, a primeira lei que foi discutida, né, da liberdade econômica, eu acho que facilita demais a vida realmente, não só dos empreendedores, facilita novas empresas, para que nasçam novos projetos. O marco legal também aí das startups, do sandbox regulatório, foi interessante. Semana passada a prefeita me enviou para um evento de uma semana lá em São Paulo, né, sobre Smart Cities, e eu tive a oportunidade de encontrar lá um grande amigo que foi falado aí agora de Recife como um expoente. Ele foi secretário do Estado, né, de Pernambuco, e agora como secretário da cidade de Recife, na área de inovação, e é uma das primeiras cidades do Brasil
a colocar a institucionalização da lei como instrumento de sandbox regulatório no Brasil. Esse Recife, ele faz esse ambiente regulatório experimental. Ele cria muitos conjuntos de condições que tem feito o Recife ser um expoente no Brasil. E ele se colocou, né, à disposição. Eu devo estar agora, no final do mês, vou passar um final de semana em Fortaleza e devo ir a Recife também, né, para encontrar ele, passar um dia lá. Ele ficou de vir também para Bauru, ele gostou muito daquilo que está sendo feito aqui. Bauru tem tomado uma projeção, né, nacional com muitas situações, e isso daí tem aberto, né, vamos dizer assim, um olhar para muitos investimentos de fora. Nós realmente somos uma cidade que tem uma capacidade de atração de projetos muito grandes, só que estava adormecido, eu acho. E com essa nova lei, agora vem de encontro, o Patrick falou aí, a prefeita só de projeto na CDCOM, coisa que nunca existiu, né? Pelo que tem pessoas aqui de 15 anos dentro da CDCOM, disse que nunca tinha visto, né? A secretaria ter verba, como a prefeita destinou junto, né, com a LOA agora, quase R$1 milhão para que a gente possa implementar em projetos de inovação, né? Então, esse ambiente experimental que a secretaria vai conseguir agora em 2022 realizar, trazendo, né, desenvolvendo modelos de negócios inovadores, né, testar técnicas e tecnologias junto com startups, com aceleradoras, com outras entidades. Então, isso é um novo tempo que acaba trazendo para a gente muita esperança. E aí, Manel, coloco aqui realmente assim, a alegria de ver. Hoje, o dia todo foi a gente discutindo sobre inovação na cidade, né? Hoje de manhã nós tivemos uma reunião junto com o conselho, agora à tarde, e a gente vê assim realmente como que está toda a linha do legislativo, do executivo está caminhando, né, com uma visão muito linear, né, uma visão muito próxima. E para finalizar a questão do 5G, eu acho que também, como o Patrick já colocou, acho que o 5G a âmbito municipal ele é fundamental, e aí compete realmente talvez a um município a questão da legislação, principalmente sobre as normas urbanísticas. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso vai ser muito importante para que o 5G aconteça na cidade, né? Essas normas urbanísticas, determinar as regras, né, de uso de ocupação do solo, regulando, né, por exemplo, né, de uma maneira que eu vi lá, acho que já está na lei, a questão das áreas de preservação ambiental, preservação histórica, os tipos de licenciamento necessário para isso, né? Então, essa regulamentação é a grande coisa, talvez a grande iniciativa que vai abrir a cidade para que a gente possa ser uma das primeiras cidades do Brasil a receber o 5G. Então, assim, parabéns a todos. A Secretaria de Desenvolvimento está aberta, né? Eu acredito que em 2022 nós vamos ter muitos projetos, muitas ideias, abrindo mesmo Bauru para o Brasil, para que a gente possa realizar um grande governo e uma grande parceria com todos. Perfeito, obrigado, Charles. Eu vou aqui passar a palavra ao Dr. Maurício Ruiz. E o Dr. Maurício também, né, é um dos grandes operários aí desse trabalho da Lei da Inovação, e também quem pode nos ajudar, né, a encaixar perfeitamente essa lei que amplia para o 5G dentro da Lei da Inovação que foi apresentada, está em vigência no nosso município. Maurício, obrigado, viu, pela presença, fica à vontade. Nobre vereador Manel Ozila,
Em primeiro momento, eu agradeço o convite e o parabenizo pela iniciativa. Assim como os demais membros da Comissão de Ciência e Tecnologia, vereadora Chiara, vereador Juninho, prezados senhor secretário municipal, Patrick, demais presentes, amigos da CERT. Mané, só uma pergunta. Nós teremos um prazo, será fixado um prazo para algumas sugestões, nós teremos esse prazo? Você pensou mais ou menos alguma coisa? Eu tenho algumas sugestões muito pequenas sobre a lei, até mesmo para que ela não se torne, para que não apresentarmos para que ela não apresente nenhum problema na hora da votação. Perfeito. Por exemplo, não temos prazo, viu, Maurício? E o prazo nós vamos definir, né? Quando que nós vamos apresentar em conjunto. Então, pode ficar tranquilo, depois a gente aguarda as suas considerações e o que você quiser apresentar no tempo que definirmos aqui. Perfeito. Me agradou muito algumas coisas na lei, tais como o prazo de 20 dias para a prefeitura deferir o pedido, e nas explicações finais desse projeto foi mencionado que caso não haja o deferimento, a análise em 20 dias, a licença será deferida. Então isso me agrada bastante, porque isso traz agilidade, mas salvo engano isso não consta ali no artigo 12 da lei, mais ou menos, mas eu fiz algumas anotações e depois eu encaminho a comissão, vou me reunir também com o pessoal da CERT, com os amigos da CERT, para fazer esses apontamentos, algumas sugestões para isso. Mas eu acho que, em relação à lei de liberdade econômica, está perfeito, está muito boa, muito interessante. A questão da dispensa de alvarás de funcionamento, de concessão de qualquer empecilho à atividade de baixo risco, isso é muito importante para o município. Como o secretário Charles mencionou já algumas vezes, nós precisamos gerar nota fiscal, nós precisamos gerar renda, receita para o município. E isso, com certeza, favorecerá. Essa lei do 5G, ela é muito importante para o município, ela é indispensável para o município, na verdade. A cada dia, surgem situações novas de tecnologia e nós precisaremos alterar essa legislação a cada ano, cada mês que surgir uma coisa nova, nós precisaremos alterar. Então, nós precisamos perder esse medo, esse trauma em alterar legislação, adaptar legislação, a legislação municipal a outras legislações estaduais e federais. Mas fica aqui meu parabéns para todos os integrantes, em especial aos vereadores componentes da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, na pessoa do seu presidente, vereador Mané Lozila. Parabéns pela iniciativa. Como os que antecederam disseram, eu acho que o Legislativo, Executivo, a sociedade civil tem caminhado de mãos dadas, seguindo o mesmo rumo, todos com o mesmo interesse: fazer de Bauru uma cidade melhor, uma cidade mais tecnológica. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Viu, Maurício? Eu vou te mandar esse rascunho, esse arquivo do projeto, né, de lei aí relacionado ao 5G, e é importante para que você possa também, né, juntamente com a Comissão de Direito Digital, fazer uma redação de maneira que não prejudique a lei da inovação, né, que foi muito bem construída por vocês. Então, esse encaixe aí vai ser fundamental, né, e muito proveitoso para nós. Mais alguém quer fazer algum comentário? Falar? Não? Da parte da Prefeitura, do DAI? Aqui na Câmara, Patrick Lima, quer fazer alguma... Só queria terminar finalizando aqui.
agradecendo a oportunidade. Perdãozinho, Patrick, só queria registrar a presença do vereador Pastor Bira e do vereador Pastor Edson, que estão aqui presentes também. Mas pode continuar, era só porque eu tinha... Parabenizar a iniciativa pelo debate, né? Espero que nos próximos meses aí a gente consiga realmente avançar nessas pautas. Estava conversando com o Arildo, consultor jurídico da Câmara aqui, para a gente poder bem alinhar isso. Como disse o representante da OAB, para que o Legislativo, o Executivo e a sociedade civil caminhem bem juntas nesse tema, para que a gente consiga realmente avançar. Então era isso, meu muito obrigado a todos, parabéns ao presidente pela condução dos trabalhos aqui na Câmara e também dos nobres vereadores que estão por aqui, o pastor Bira, o pastor Edson, o vereador Juninho, a vereadora Chiara também, e que esse tema aí seja debatido e aprovado nos próximos meses. Muito obrigado a todos. Perfeito. Alguém tem mais alguma consideração? Não? Eu gostaria, então, para finalizar, de agradecer muito a participação de todos, né, que estiveram aqui conosco. Eu queria fazer um agradecimento especial aos membros da comissão, vereadora Chiara, vereador Juninho, que têm tentado construir esse protagonismo da nossa cidade juntamente, né, com as entidades, com o Poder Executivo, isso é muito importante. O meu agradecimento especial à CERT, que tem apoiado a Comissão de Ciência e Tecnologia, juntamente com o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, também a OAB, através da Comissão de Direito Digital e o CODESE, são entidades que estão muito conectadas à Comissão de Ciência e Tecnologia, e nós só estamos podendo progredir relacionado a esses temas em virtude, né, dos conhecimentos que, né, essas entidades, através dos seus representantes, né, o Robson, o Estevanato, o Tiago Amor, o Maurício, o Ricardo, o Luiz Guilherme, enfim, e toda a equipe tem colaborado, né? Então a gente precisa muito disso, mas nós precisamos também fazer de maneira técnica, com o apoio de quem efetivamente lida com isso no dia a dia, conhece, para que possa surtir efeito na prática. Como já surtiu, né, a lei da inovação fez com que Bauru pudesse ranquear melhor, e agora nós precisamos dar os próximos passos. Então, só queria mais uma vez registrar os nossos agradecimentos, a população que também participou, nossos agradecimentos a toda a população que está aqui, os empresários que estão presentes, e nós vamos seguir, né? Eu acho que nós vamos fazer um refinamento dessas minutas aqui, conforme foi sugerido aqui, conforme foi proposto, e na sequência fazer a apresentação para que possamos então ter no nosso município esse preconismo em relação à ciência, tecnologia e inovação, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos, desejo uma boa tarde, que Deus abençoe a todos, e nós vamos seguindo com o assunto em paralelo. Boa tarde. Boa tarde, até logo. Boa tarde. Tchau, gente. A todos. Parabéns. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Um abraço. Boa tarde, turma. Um abraço. Oi, boa tarde. Nós encerramos essa audiência pública às 17h22.